As paz, mais uma vez, palavra do Senhor agora. Eu quero deixar um texto para a nossa reflexão hoje em Números, capítulo de número 11, verso de número 5. Números, capítulo de número 11, verso de número 5, onde o texto bíblico ele vai falar o seguinte: lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Quando os judeus eles saíram do Egito, logo após de um tempo, de uma caminhada, eles se esqueceram de como a vida no Egito ela era difícil. Eles saíram do Egito, mas o Egito não havia saído deles. É mais ou menos aquela máxima que nós usamos: a pessoa sai do mundo, mas o mundo não sai dela. Ainda está no coração dela. O Egito estava no coração do povo hebreu. E eu percebo aqui que eles haviam vivido no Egito como escravos. Um escravo, em nenhum tempo da história, ele viveu bem, ele teve regalia, ele foi bem tratado. E o povo hebreu, eles ficaram durante 400 anos no Egito. E nesses 400 anos que eles viveram no Egito, eles experimentaram a servidão, eles viveram debaixo de um jugo. E a Bíblia, ela diz que um grande homem de Deus se levanta, Moisés. Moisés que foi o libertador do povo do Egito. Tirou o povo do Egito, porque Deus tinha uma promessa que levaria o povo para uma terra boa, uma terra de leite e de mel. Mas quando eles saem do Egito, e quando eles passam pela primeira prova, pela primeira adversidade, eles usam o parâmetro de comparação errado da vida que eles viviam no Egito. Bom, quando eu estava no Egito, quando eu estava lá, quando eu era do Egito, eu já ouvi muitas vezes pessoas que saíram do mundo e vêm para a igreja e fazem também esse tipo de comparativo. Quando eu era do mundo, parece que eu vim para a igreja e agora as coisas apertaram um pouco, infelizmente. Ainda tem gente que pensa dessa forma. Tem gente ainda que usa uma projeção comparativa errada. E esse texto, queridos, ele nos mostra claramente que o povo, quando sai do Egito, eles continuam usando o Egito como parâmetro. E o texto vai falar que eles estavam lembrando do momento em que eles estavam no deserto dos peixes, que eles comiam de graça, segundo o que eles estavam falando, dos pepinos, dos melões, dos alhos, das cebolas. Mas só que eles não comiam de graça, porque aquilo era uma ração diária que eles recebiam, porque na verdade eles eram escravos. Eles eram escravos no Egito. Eles viviam acorrentados, eles viviam presos, eles não podiam sair de lá. Por que será que eles tinham essa lembrança? Por que será que eles não conseguiam se libertar do Egito, tirar o Egito do coração deles? Jesus ele falou: não ame o mundo, nem aquilo que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor de Deus não se encontra nele. Perceba uma coisa: existem pessoas que mesmo hoje caminhando no Evangelho, ainda amam o mundo, ainda se encantam por alguma coisa que o mundo tem lhes oferecido. Existem pessoas que não conseguem caminhar para o Evangelho simplesmente porque ainda se encantam com alguma coisa de fora e não percebem que tudo aquilo que elas precisam
está dentro do Evangelho. Os hebreus, quando saem do Egito, caminham. E quando eles percebem a primeira adversidade, eles usam de comparação. Só que eles se esqueceram do trabalho escravo. Eles se esqueceram muito rapidamente da vergonha e da dor que eles viveram no Egito. Quando eles comiam uma porção, mas algo que era muito penoso. Tem muita gente que consegue alguma coisa, mas de forma muito penosa, de forma muito desgastante, de forma muito pesada. Era aquilo que eles conseguiam lá, apenas o alimento. E para terem o alimento, eles tinham que trabalhar arduamente. Prosseguindo um pouco, queridos, desse texto de hoje, nós esquecemos rápido demais dos apertos do Egito, que significa hoje para a gente um tempo de escravidão que alguém viveu. E esse tempo de escravidão, ele pode simbolizar também um tempo que alguém viveu longe da presença do Senhor. Você concorda comigo que ninguém poderia no Egito ser feliz sendo escravo? Eu acho que seria impossível você pegar alguém escravo lá no Egito e hoje, se nós tivéssemos como fazer uma entrevista e perguntarmos a essa pessoa: você era feliz no Egito? Com certeza não seria. A Bíblia fala em Êxodo, capítulo 1, verso 13. Vamos lá, Êxodo, se você pode acompanhar na sua Bíblia, esse estudo de hoje, capítulo 1. Diz assim: então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel. Eles eram tiranos, eles matavam. Olha que expressão, olha que expressão pesada. Os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel. E dessa mesma maneira, hoje também no mundo, o diabo ele tem tratado as pessoas como escravas. Da mesma maneira, hoje as pessoas no mundo, elas são tratadas com tirania pelo diabo. A Bíblia fala que ele veio matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo, ele veio desfazer todas as obras do maligno. Em Êxodo, capítulo de número 1, verso 14, diz: assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barros, tijolos e com todo o trabalho no campo, e com todo o seu serviço, e os obrigavam com dureza. Eles trabalhavam penosamente, pesadamente. Eles eram obrigados a trabalhar para construir as suas casas, os seus palácios, as suas pirâmides. Eles foram escravos durante muito tempo, porque quando esse registro histórico havia sido feito, Moisés ainda não havia nascido. Em Atos capítulo 7, verso 6, você pode abrir. Livro de Atos, capítulo 7, verso 6, diz que eles foram escravos por 400 longos anos. Imagina comigo sofrer opressão, sofrer tirania durante 400 longos anos. Pasmem. E mesmo assim, eles se esqueceram muito rápido. E mesmo assim, eles tinham saudades do Egito. Quando apertavam, na verdade eles não tinham saudade, eles faziam uma comparação errônea, porque alguma coisa estava lá ainda. E o que estava lá? Entenda que
essa geração que ficou com saudade do Egito, ela não entrou na terra prometida. Perceba que o Senhor, Ele providenciou abrigo para eles. O Senhor providenciou uma nuvem. O Senhor providenciou a sombra que caminhava com eles para não deixar o sol maltratá-los. A Bíblia fala, queridos, que eles tinham água para beber. Vai dizer que eles tinham o maná que descia do céu. Em Êxodo capítulo 16, em outro momento, os judeus reclamam com Moisés. Pode abrir. Êxodo capítulo 16. Eles, os judeus, reclamam com Moisés. Agora sobre o tempo que eles ficavam se aquecendo junto às panelas de carne, e na visão deles tinham pão para se fartar, porém eles só se esqueciam de um pecado: estavam presos com correntes, eles não eram livres. Eles tinham uma pão, eles ficavam do lado da panela de carne, mas amarrados a correntes. Eles não tinham o direito de ir e vir, eles não podiam ir e voltar livremente, porque eles eram escravos, trabalhavam a troco de comida. Amados, muitas vezes também o povo de Deus ele precisa se libertar de uma mentalidade de escravidão. Às vezes tem pessoas que viveram tanto tempo no mundo e ainda não deixaram alguma coisa do mundo, não se desprenderam dessa mentalidade do mundo, que é uma mentalidade do Egito. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 10: e não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Um dos grandes problemas do povo hebreu era a murmuração. Eles resmungavam muito, eles reclamavam muito. Geralmente quem reclama muito acaba perdendo a razão, porque a reclamação é um reflexo da nossa insatisfação pessoal com nós mesmos e com o mesmo ambiente em que nós vivemos. Aquele que reclama, aquele que murmura, ele não consegue receber as promessas não chegam a ele. Existe a murmuração, na verdade, ela bloqueia. É como se fosse uma parede de bronze, uma parede, um obstáculo que não deixa a bênção se aproximar do murmurador. O povo de Israel não tinha uma mentalidade renovada ainda, e Deus estava forjando o caráter dele. Quando em Êxodo capítulo de número 16, verso de número 4, quando o povo reclama com Moisés, logo depois, no verso seguinte, você vai perceber Deus então falando para Moisés que ele ouviu a reclamação do povo e ele faria algo diante da murmuração deles. Pelo fato de Deus ser muito maravilhoso e tardio em irar-se, ele iria permitir que eles se alimentassem com maná do céu, o pão que cairia todas as tardes, e eles poderiam comer a porção diária do maná, como também da carne que viria a eles em forma de codornas. Então veja, Deus supriu todas as necessidades deles. Agora, porém, há um detalhe: eles não entraram na terra da promessa. Essa geração se passa, essa geração se vai. Uma geração que havia experimentado tantas experiências com Deus. E aí eu percebo algo profundo: experiências com Deus não são bastante. Veja de passar
pelo mar, o mar se abre para eles, e eles conseguem se passar em terra seca. Eles têm a experiência de verem diariamente o maná, como um orvalho, um pão delicioso, que é chamado na Bíblia pão dos anjos, e o pão que descia diariamente para alimentá-los. Eles tinham água que saía da rocha, eles tinham a codorna, as codornizas, eles tinham a roupa que não se gastava, o chinelo que não se gastava. Todos os dias eles presenciavam milagres extraordinários. Mas eles se acostumaram tanto com o sobrenatural de Deus. Uma das coisas também que eu percebo nessa geração, nós que temos vivido tanto o sobrenatural de Deus, nós não podemos nos acostumar com o sobrenatural de Deus. Deus, ele continua fazendo milagres extraordinários. A Bíblia fala que o conhecimento da glória do Senhor encheria a terra como as águas cobrem o mar. Eu percebo que é um tempo de muitos milagres acontecendo, e muitos milagres ainda vão acontecer na nossa geração. Agora nós não podemos nos acostumar com esse mover. Por isso que a gente não pode viver de mover, a gente não pode viver de milagres, a gente não pode viver focado no sobrenatural, no mar que se abre. Porque aquele que estava focado no mar que se abriu lá na frente foi aquele que murmurou e que se lembrava do Egito, das cebolas, dos melões, dos alhos. Isso é muito sério. Será que em algum momento alguém pensou em fazer o caminho de volta? Ver se o mar abriria agora o caminho para eles voltarem para o Egito? Porque é isso que eu vejo nesse texto, e isso me deixa muito preocupado. Porque a geração se vai sem entrar na terra prometida. Nós temos vivido também uma geração que está indo embora, e ela está muito acostumada a esses moveres, mas ela tem se esquecido da principal essência da palavra, que é viver uma vida nele, por ele, para ele, são todas as coisas. Romanos, capítulo de número 12, verso 2, o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da mente. Nada pode se comparar a uma vida em Deus. Não vos conformeis, não se conforme com o Egito, não se conforme com o mundo, não tenha alegria no mundo, não tenha satisfação no mundo. Se alguma coisa no mundo ainda te alegra ou te dá satisfação, peça o Espírito Santo, porque Ele tem esse atributo nos nossos dias, de uma limpeza espiritual, que limpe o seu coração completamente, para que você se sinta liberado em Deus, para que nada te atraia. Eu tenho ouvido algumas pessoas falarem o seguinte: Luciano, eu não consigo abandonar o mundo, eu não consigo deixar, eu não consigo deixar o meu baseado, eu não consigo deixar meu vício, eu não consigo deixar essa vida que eu levo de prostituição. Mas por quê? Porque ainda não encontrou Jesus, ainda não teve encontro com Jesus. Porque quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus, no primeiro momento a pessoa vem para Jesus, e ela vem ainda, talvez, com alguma ligação com o mundo, mas na medida que ela vai se aprofundando em Deus, na palavra, o Espírito Santo vai convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Ela vai deixando as coisas que para trás ficaram. Queridos, Romanos 8,18 tem um texto maravilhoso que diz que as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. As aflições, então somos afligidos. As aflições estão aí, são muitas. Diariamente temos notícias de coisas ruins acontecendo, mas nós não podemos
nos calar diante de uma multidão que tem caminhado a passos largos para uma eternidade sem Deus. E temos que buscar o Senhor, clamar por eles, levar a palavra até eles de alguma maneira, influenciar esse tempo e essa geração. O mundo tem influenciado. O mundo às vezes ele ganha território porque o espírito do anticristo já está no mundo. O anticristo não se revelou, mas o espírito dele está operando. E é tudo que é contrário à obra de Cristo, que é a Bíblia, a palavra, são os mandamentos que o Senhor nos deixou. Aquilo que é caro para nós, que nós não podemos abrir mão. Queridos, eles ainda precisavam se liberar de uma mentalidade de escravidão. Viveram tanto tempo lá no Egito que não conseguiam se desprender da mentalidade do Egito. É aquilo, eles saíram do Egito e o Egito não saiu do coração deles. Quando a Bíblia fala que quando nós aceitamos a Jesus, as coisas velhas, elas se passaram, tudo se fez, tudo se faz novo. A conversão é algo tão surpreendente porque ela muda completamente a vida daquele que se converte, daquele que aceita Jesus. As coisas antigas, assim não é, passam a não ter mais sentido. A gente não consegue mais ter sentido nas coisas da velha criatura. As coisas não dão mais prazer. Não se tem mais prazer nos rudimentos passados, porque tudo se fez novo. Agora a nossa alegria está em Deus. Agora a gente se alegra nele. Agora a gente vive para ele. Agora a gente quer gastar a nossa vida nele. Então as aflições, aí você compara. Você não compara para trás, você compara para frente. Você não vai se comparar ao Egito, não, ao tempo da escravidão. É aquilo que eu vivia no mundo. Eu tinha uma certa liberdade. Isso é falácia. Isso não existe. A gente se compara com aquilo que vai vir. Não, estou vivendo isso agora, mas eu acredito que há uma glória para ser revelada. E isso que eu estou passando, isso que eu estou atravessando, essa adversidade, esse problema, não pode se comparar àquilo que Deus ele tem. Não se compara, porque Ele já fez uma grande obra hoje. Quando eu olho para o tempo do Egito, onde eu era escravo, e você também era escravo, quando há essa libertação, quando essas correntes elas se rompem, eu consigo enxergar aquilo que Deus tem preparado. Não se preocupe se hoje as coisas não saíram do jeito que você gostaria que elas saíssem. Não se preocupe se hoje alguém te decepcionou. Não se preocupe se hoje você planejou alguma coisa e saiu completamente do planejado. Não se preocupe. Entregue seus caminhos ao Senhor. Continue confiando nele. Não se compare. Não ache que por você hoje está em Deus. Não. A presença de Deus, ela é que abre portas. A ausência de Deus fecha portas. É mais ou menos aquela ilustração que eu falei aqui sobre a porta do shopping, do aeroporto. Tem um sensor de presença. Quando você pisa, ativa o sensor, e quando você pisou o sensor, ativou, a porta se abre. E é assim também comigo, com você. Quando nós carregamos a presença do Senhor, na porta tem um sensor não da minha presença, mas da presença do Senhor. E quando esse sensor ele percebe a presença de Deus, a porta ela se abre. Não existe porta que vai ficar fechada. Não se fique preocupado. Mas estava vivendo um tempo talvez financeiramente. Estou comparando porque eu vim para Deus. Não existe isso. Nós podemos passar fases na vida da gente. Agora, se nós estamos sendo fiéis à palavra do Senhor, cumprindo a Bíblia, se nós estamos praticando o Evangelho do jeito que ele deve ser praticado, é uma questão de tempo até as coisas mudarem, melhorarem para você. As coisas de Deus evoluem, elas não regridem, não há essa de voltar. A Bíblia fala que aquele que lança a mão no arado não pode voltar. Por que não pode voltar? Porque é impossível. O que nos espera é sempre melhor. O que está adiante da gente é sempre melhor. O que está na nossa frente é sempre melhor. Nada se compara.
Quando o povo sai do Egito, quando eles caminham, eles andam em círculos durante 40 anos, o andar em círculos, veja que eles, a murmuração, a distração, a falta de visão deles, adiou a promessa. Às vezes a falta de visão de alguém que está me acessando agora, que está me ouvindo, pode atrasar. Nós podemos atrasar aquilo que o Senhor planejou para a gente, aquilo que o Senhor espera que aconteça na vida da gente. Você acredita que eles ficariam de verdade nos planos de Deus tanto tempo assim, sem chegar na terra prometida? Mas para cada murmuração deles, eles retrocediam muitos anos. Cada reclamação, cada murmuração era um obstáculo que eles mesmos criavam. Os obstáculos eram criados por eles mesmos, porque a visão deles estava desfocada, eles estavam presos a uma visão míope, a uma visão embaçada daquilo que Deus havia preparado para eles. Eles não davam ouvidos para Moisés. Moisés falava uma coisa e eles faziam outra. E hoje nós vivemos uma geração parecidíssima com essa. Uma geração que não quer se desprender do Egito. Uma geração que não quer se desprender do mundo. Uma geração que não se esforça. O problema é esse. Existem pessoas que não querem ter o trabalho de se esforçar. Porque para sair dessa mentalidade, tem que praticar uma nova mentalidade. E para você se ver nessa nova mentalidade, você tem que se encher de novo de Deus. Você tem que trocar as suas prioridades. Quais seriam as suas prioridades hoje? Quais seriam as suas prioridades numa escala de importância, de 1 a 10, aonde as coisas de Deus estariam? Mas eu falo assim, estaria. Quantas vezes você vem na igreja por semana? Quantas vezes você ora? Quantas vezes você lê a Bíblia? Quantas vezes você jejua? Quantas vezes você evangeliza? Quantas vezes você se santifica ou procura se santificar? E a autocorreção? Já ouviu falar na autocorreção? O Espírito Santo ele opera isso na gente. Quando nós erramos, quando nós falhamos, Ele nos mostra. E aí, puxa, eu não posso fazer mais isso. Esse pecado eu não posso praticar mais. Por isso que o Escritor aos Hebreus diz assim: olha, de vocês, amados, eu estou aguardando coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Estamos salvos, você está salvo, mas a cada novo dia, nova etapa. Por isso que a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, elas se renovam a cada dia. Porque a cada dia eu tenho que melhorar, eu tenho que evoluir como crente, eu tenho que me esquecer do passado, eu tenho que deslumbrar o futuro. Qual o futuro que Deus espera para você? Deus tem toda uma eternidade. Olha, não se preocupe. Ah, pastor, mas hoje eu não estou prosperando financeiramente. Você tem toda uma prosperidade, toda uma eternidade para você prosperar. E Deus tem para você a prosperidade daqui para toda a eternidade. Você tem corpo glorificado esperando, você tem uma nova vida, você tem uma mansão celestial, você tem ruas de ouro. Isso e muito mais. É apenas para a gente entender aquilo que a nossa razão tenta alcançar. Mas hoje aqui, você também tem condição de viver melhor. Porque a Bíblia diz: se você quiser ouvir o Senhor, você viverá do melhor da terra, você comerá o melhor da terra. Agora, para você experimentar o melhor dessa terra, há algo que você precisa fazer urgentemente. Eu preciso fazer urgentemente na minha vida. Está aqui duas coisas. Saber que as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O povo do Egito tinha uma promessa de um libertador que se levantaria. Mas eles, quando foram libertos, se esqueceram da grande obra que Deus havia feito e murmuraram. Uma outra coisa, nós não podemos nos conformar com o
mundo, mas devemos nos transformar. Eu gosto dessa palavra, transformar-nos pela renovação. É uma transformação. Não tem nada a ver com uma coisa velha, passada, com os grilhões, com as algemas, com as prisões. É algo totalmente novo. Deus, Ele deseja que nós experimentemos algo completamente novo na nossa vida. Em tudo, estou falando de tudo será feito novo. Sabe, não é apenas uma meia sola, uma recalchutada, não. Mas Ele vai trabalhar em tudo. Quando nós entendemos o que significa a transformação na nossa mente, porque quando nós conseguimos transformar, alcançar a transformação da nossa mente, o mundo ao nosso redor se transforma, é transformado, e a gente passa a enxergar o mundo e as coisas que estão ao nosso redor de uma maneira completamente nova. Aquilo que era um problema passa a não ser um problema tão grande, porque a gente enxerga Deus como aquele que tem domínio sobre toda e qualquer situação. Não há necessidade de nos desesperarmos mais, porque Ele é o Senhor que cura. Eu já vivi tantas curas do Senhor, e eu acredito que eu posso experimentar outras tão grandes como essas que eu já vivi. Sabe, a gente vê uma crise financeira. O que é uma crise financeira? Para tantas experiências que eu já tive com Deus, tantas portas que se abriram com esse sensor da presença de Deus na minha vida, por onde quer que eu ande, essa porta se abre, e sempre Deus, Ele abre uma nova porta para a gente. Então, nós temos que nos lançar a essa verdade. Não fique lembrando, não considere as coisas que passaram na sua vida. Talvez, pastor, mas eu já vivi um tempo bom, eu já experimentei algo bom no passado. Isso tudo hoje se faz novo. Se lance essa nova realidade de Deus. Deus deseja fazer tudo novo na sua vida. Glória a Deus. Peça ao Senhor que tire toda a mentalidade do Egito da sua mente, que tire o Egito do seu coração, que todo o espírito de escravidão saia, porque existe uma confusão hoje que se encontra no coração de muitas pessoas que até seguem o Evangelho, e digo seguem o Evangelho, mas eu não digo que todas que seguem o Evangelho são convertidas. Existem hoje muitos simpatizantes, é que muita gente ainda está na igreja, infelizmente, com a mentalidade do Egito. Vamos orar? Se você quiser colocar a mão sobre a sua cabeça, vamos orar. Seu Deus, nesse momento nós queremos abençoar as pessoas que estão